No vídeo de hoje eu vim contar para vocês assim que eu holandesei. Eu tô prestes a fazer uma viagem para o Brasil, por isso, e não só por isso, também por outros motivos, eu comecei a reparar numa coisa que eu achei meio engraçada, que eu chamei de holandesar, ou seja, que eu acabei me adaptando à cultura daqui, às coisas daqui, de um jeito que eu tô repetindo esses mesmos padrões de comportamento, essas coisas que o holandês faz, e eu já nem percebo mais, porque é isso que eu queria trazer nesse vídeo, que eu acho que foi uma reflexão interessante e engraçada. Eu achei engraçado, pelo menos, né? E aí eu vou contar, assim, algumas situações que aconteceram. Então, uma delas, como eu tô para ir no Brasil, eu queria aproveitar para marcar um retorno com a minha médica, né, minha ginecologista, porque aqui você indo especialista, né, você não consegue ir para fazer muitos exames preventivos. Tem um vídeo no canal que eu explico como funciona o sistema de saúde na Holanda, então se você tá perdido nisso, é bom dar uma olhadinha nesse vídeo. Mas em resumo, eu quero aproveitar para dar uma passada com essa médica e como eu tinha feito alguns poucos exames aqui, com isso ela me mandou numa sexta-feira uma mensagem dizendo assim: me manda que eu vou analisar no final de semana e te dou retorno. E aí na hora eu pensei assim, no final de semana, eu falei, não, vou. E na hora nem assim, sabe, não raciocinei, não mandei. Quando foi na segunda-feira, a secretária dela me cobrou, que eu também na segunda-feira acabei esquecendo. E aí depois que eu fui pensar, né, que ela me falou de um jeito assim que na segunda-feira ela me falou de um jeito que deu até, fiquei me perguntando, nossa, será que ela achou que foi pouco caso, né, que eu fiz maior pouco caso? E depois que eu comecei a raciocinar, e na sexta-feira quando ela me falou que ia analisar no final de semana, eu achei super estranho. Eu falei, mas por que ela vai trabalhar isso no final de semana? Não tô doente, uma coisa que tem urgência nenhuma, ela pode muito bem analisar isso na segunda-feira, então na segunda-feira eu mando, até porque eu ainda tinha que traduzir todo o documento que tava tudo em holandês. Mas aí depois que eu fui me tocar, né, que no Brasil, principalmente médico, tem uma vida muito louca. Ainda mais ginecologista, que no Brasil é ginecologista, obstetra, é tudo, né? E aí trabalha de sábado, domingo, feriado, não sei como esse povo vive, pra falar a verdade, que dá até dó. Mas esse foi um exemplo clássico que aí eu fui me tocar, que eu bem que holandesei. Por quê? Porque aqui na Holanda, se não é urgência, não vão te atender e te olhar exame e te dar retorno de nada num sábado, ou num domingo ou num feriado. Você só vai ter acesso ao médico se realmente for uma urgência ou for uma emergência. De resto, você espera a segunda-feira e um abraço. E na minha cabecinha, já morando aqui há 3 anos, isso já, né, meu cérebro já absorveu essa informação de um jeito, né, que já passou a revolta, já passou a indignação, já passou tudo isso e de repente eu entendi que médico é uma pessoa que também merece viver. Médico é uma pessoa que também merece ter final de semana. Médico é uma pessoa que também merece ter sábado, domingo e feriado. Porque a não ser que alguém esteja morrendo e que ele esteja num plantão, ele é ser humano como a gente, né? E ele não deveria analisar exames no final de semana. Então, para mim, minha médica estava muito errada em me pedir isso, mas eu não me toquei que, na verdade, né, o meu comportamento foi um comportamento bem tipicamente holandês, que um holandês que vá para o Brasil e que ouça um médico falando de uma coisa que não é urgente, que ela vai interpretar no final, vai olhar no final de semana, ele vai achar estranho, tão estranho quanto eu achei. Mas isso é uma coisa assim que não acontece do dia pra noite, vai acontecendo e você não se dá conta. Eu não me dei conta. Quando aconteceu essa meia história aí com essa médica, que eu comecei a me tocar assim, falei, nossa, por que eu pensei isso, né? Daí que eu fui perceber que o meu comportamento foi mudando, inclusive muito mais coisas, e que eu nem me toquei. Então essa mesma viagem para o Brasil que eu vou fazer, da outra vez que eu fui para o Brasil, que fazia acho que uns quase 2 anos que eu estava morando aqui, ou quase 2 anos que eu não ia para o Brasil, eu fui, porque também ia para São Paulo, ver minha família, para mim eu não tinha que fazer muita programação. Dessa vez, não só eu fiz uma programação com direito a uma tabelinha no Excel dia a dia do que a gente vai fazer, também para ser mais prático, porque da outra vez a gente ficou bem perdido e acabou perdendo muito tempo. Eu sou brasileira, moro em São Paulo, já viajei um monte de lugar no Brasil, mas meu namorado é um estrangeiro que quer conhecer um monte de coisa, e para ele foi bem entediante. Então, o que eu fiz? Fiz uma planilhinha no Excel, que eu compartilhei com ele, com toda a programação do que a gente vai fazer dia a dia, e tentei otimizar minha agenda ao máximo, né? Então, marquei um dia
para reunir só a família, um outro dia para uma balada, porque tô morrendo de saudade das baladas de São Paulo, mas para reunir meus amigos, tipo, num evento só, para eu tentar ver o máximo de pessoas possíveis em 2 ocasiões para otimizar meu tempo, porque é uma coisa que talvez eu devesse fazer um vídeo para esse canal também sobre isso, mas que as pessoas não têm a menor ideia de como é quando você mora fora do Brasil e você vai para sua cidade visitar a família, né, que na verdade é a família, amigos e tudo mais, o quão tumultuado que é isso. E eu não sabia até ir essa última vez, que ainda teve um pequeno reflexo de corona, porque foi final de 2021, mas as pessoas não têm a menor ideia do tumulto que é, porque a gente quer fazer 1000 coisas que a gente fazia e que na Holanda não dá para fazer, na Holanda ou não importa onde você mora, e acaba faltando tempo, porque o tempo também é limitado, né? Eu trabalho, não dá para eu ficar um mês no Brasil, então eu tenho que, assim, organizar o meu tempo o máximo possível para conseguir fazer tudo que eu quero fazer e não me matar também, né? Porque deixei dias livres na minha agenda para eu só descansar, aproveitar minha mãe, aproveitar meu cachorro Tobias, que está lá no Brasil, que já era meu, mas ficou com a minha mãe, que minha mãe falou: você vai mudar para Holanda? Tudo bem, pode ir, mas o Tobias você não leva. Não pude trazer meu cachorro, minha mãe não deixou. Mas enfim, essa é uma coisa também bem holandesa, de ter as coisas muito planejadas, de ter as coisas muito organizadas. Eles têm uma certa dificuldade de viver num cenário onde eles não conseguem ter as coisas planejadas com antecedência, né? Já contei em algum vídeo aqui do canal que aqui se marca visita na casa da pessoa, né? Você não liga e fala, tô indo aí hoje. Por mais que seja um amigo, uma pessoa muito próxima, é muito difícil acontecer isso. Normalmente são visitas programadas quando você vai visitar um amigo. E eu comecei a perceber que eu também tô entrando nessa toada de ser... Eu sempre fui, acho que, bastante organizada, mas mesmo nas coisas que antes eu não organizaria, agora eu estou organizando. É isso. Holandesei. Outra coisa que eu acho que eu holandesei demais, eu acho que talvez seja a coisa que a gente mais muda quando a gente muda de país, acredito eu. Não sei, pelo menos... Talvez seja uma coisa muito Holanda, porque acho que é um impacto maior, assim, uma diferença muito grande. Pode ser. Então, por exemplo, quando eu mudei pra cá, eu trouxe um monte de roupa, um monte de sapato que eu nunca consegui usar aqui. Aliás, isso é uma coisa que eu já tinha ouvido falar e eu falei, não, imagina, que eu não vou deixar de usar minhas roupas, os meus Scarpan que eu amo, não sei o que, pipipi, popopó. Mas chegou na prática, trouxe meus Scarpan, nunca consegui usar. Pra dizer que eu nunca consegui usar, dos 3, acho que 3 ou 4 que eu trouxe, acho que eu consegui usar uma vez. 2 vezes eu consegui usar, 2 vezes. Quer dizer, né, não comprei pra vir pra cá, então não posso dizer que foi um investimento jogado no lixo. Tenho um apego emocional até hoje com esses sapatos, mas não consigo mais usar. Porque aqui pensa que as calçadas são tudo de pedrinha, né? Tipo um paralelepípedo pequenininho. Então tem um certo espacinho entre uma e outra, assim. Não é um lugar para você andar com salto fino, seja por isso, pelo formato das ruas e tudo mais, seja pelo fato do próprio frio, né? Que aqui a gente usa sapato com solado grosso, porque o solado grosso faz o quê? Te isola termicamente. E aí, uma terceira questão é a própria bicicleta, que a pessoa aqui que faz tudo de bicicleta, como que pedala de salto fino? Aliás, uma quarta questão, os holandeses são muito mais informais. Tipo, na empresa que eu trabalho, se eu aparecer lá de um salto fino, as pessoas vão olhar e falar, nossa, o que aconteceu? Foi casar? Tá vindo uma festa, vai pra uma festa depois? Ainda, talvez até indo pra uma festa depois é estranho pra eles, porque nem numa festa eles são tão formais assim. É muito difícil ter uma festa de vestimenta tão formal. Então, quer dizer, as roupas que eu tinha no Brasil, um monte de roupas que eu gostava, uns terninhos, umas coisas assim que eu amava, aqui não teve vez não. Tá lá tomando mofo no guarda-roupa e nem sei o que eu vou fazer. Tem uns que eu tenho apego, ainda não consigo desapegar, mas difícil de usar. Já me adaptei muito, né, nesse pensamento que eu holandesei, eu comecei a pensar nisso também, o quanto que eu já me adaptei ao vestimento daqui. Seja pelo clima, que é muito pelo clima, a gente acaba se adaptando muito no jeito de se vestir, mudando a maneira de se vestir mesmo por causa do clima, seja pela cultura mesmo, né? Eu achei até engraçado isso, né? Na verdade, acho que ficou mais claro para mim, porque no Brasil, conforme eu fui crescendo na carreira, e eu estava lidando com empresas e pessoas que se vestiam mais formalmente, então naturalmente eu também fui adaptando o meu estilo para aquele ambiente
de onde eu estava trabalhando. E isso também, acho que em São Paulo, talvez seja uma coisa muito de São Paulo também, é uma questão que você vai se inserindo nesse ambiente, nessa coisa toda, e você nem percebe que você está reproduzindo o comportamento dos outros, né? Então eu trabalhava numa empresa que a gente se vestia com roupas sociais, com roupas mais formais, e eu naturalmente me adaptei a isso, e para mim esse era o normal. E quando eu mudei para cá, eu fui pro extremo oposto disso, né? Que aqui as pessoas são bem mais informais. E aí foi um certo choque para mim, assim, ver como que, de uma maneira geral, todo mundo no dia a dia, mesmo quem tá indo trabalhar, se veste mais informal. E ao mesmo tempo também fui me adaptando, querendo fazer parte desse ambiente e me vestir dessa mesma maneira. Eu poderia até ir para um lugar mais complexo sobre pertencimento, né? Que a gente corre atrás disso, principalmente numa experiência dessa de morar fora do país, que a gente tem que se adaptar para ser aceito, né? A busca da aceitação, a busca da aceitação das outras pessoas que não são brasileiros como você, que eles te aceitem como um igual. Existe um grande sentimento disso na vida lá fora. E esse sentimento de busca de aceitação faz a gente querer se inserir em várias coisas. Então, na roupa, no jeito, às vezes, a gente falar, em como se portar com o outro, no jeito que a gente planeja as coisas, no jeito que a gente vive, né? Isso tem, assim, uma questão grande de aceitação, né, por trás, que a gente às vezes não percebe, né? E às vezes acho que tem muita gente que sofre porque essa questão de aceitação também é um grande conflito, né? Porque tem gente que não quer perder a própria essência, não tá errado perder a própria essência, não é que eu perdi a minha própria essência. No meu caso, eu vejo mais como um resgate da minha essência, né? Porque eu, na verdade, sempre fui mais a moleca que brincava descalça na rua, que era isso que eu gostava e me sentia à vontade, do que realmente a mulher de terninho e escarpã. A mulher de terninho e escarpã que eu era uma necessidade de também ser aceita dentro daquele meio onde eu trabalhava, de ser aceita para poder crescer, para poder chegar em algum lugar. Então, quando eu vim para Holanda, por exemplo, eu tive que me adaptar a essa realidade mais simples. Eu me senti acolhida sem ao menos ter realmente sido acolhida por alguém, mas eu me senti acolhida porque para mim era o que eu sempre quis, era o que eu adoraria. Eu sempre falava, tem até um vídeo que eu fiz no canal há bastante tempo já, que eu falava que o meu sonho era trabalhar de tênis. E hoje eu vou trabalhar de tênis quase não todo dia, porque tem dia que eu vou de bota, que tá muito frio. Mas é muito normal na empresa que eu trabalho trabalhar de tênis. E agora eu ainda tô assumindo uma posição de liderança e ainda assim vou continuar trabalhando de tênis. Isso não é maravilhoso? Eu acho maravilhoso. Há quem possivelmente não vai gostar, porque tem gente que é mais barbizinha, né? Tô falando de mulheres, mais homens também, que gostam de se vestir mais formal, que gostam desse estilo. Mas na verdade, no meu caso, essa minha holandesada, eu acho que foi assim um misto desse tempo aqui que você vai se adaptando, que você vai realmente querendo até inconscientemente pertencer ao bando, e para isso você vai mudando seus hábitos e vai também pegando o melhor dos dois mundos, porque isso também é uma grande realidade de quem mora lá fora, quem mora fora, de começar a enxergar o mundo de onde a gente veio de uma maneira diferente e tentar buscar o melhor dos dois mundos, que eu acho que é sempre o ideal até. É um misto dessa experiência de viver aqui e também acho que é parte de encontrar, no meu caso pelo menos, foi uma parte de encontrar e obedecer a minha própria essência, que tem muito mais a ver com essa realidade holandesa que eu vivo aqui do que a realidade que eu tinha no Brasil. É claro que isso varia para cada um, né? Tudo que eu falo aqui no canal eu sempre falo muito sobre o que vale para um não vale necessariamente para todos. E até falando dessa minha essência, é por isso que às vezes eu tô até arrumadinha aqui com uma blusa que finge que tem uma camisa, mas isso aqui é só fingimento, não tem camisa nenhuma não, é só uma gola que finge que é camisa, adoro. Eu sou mais dessa essência assim de... Até se quem for no meu Instagram, eu não tenho muitas fotos assim produzidas, eu não tenho grandes coisas. Ultimamente, antes eu fazia vídeo nesse YouTube, vou falar a realidade pra vocês. Antes eu fazia vídeo nesse YouTube, eu me dava o trabalho de passar um rímel. Hoje em dia nem isso mais. Vocês têm que me aguentar com essa cara lavada. Mas a minha essência é muito mais isso do que aquelas blogueiras, não querendo falar mal delas, mas assim, que faz aquelas fotos tudo produzida, com aquelas roupas super elegantes. Não sou eu, gente. Não sou eu. Então eu não vou tentar. Pode ser que um dia eu até faça uma coisa assim, mas no geral, não sou eu.
não sei nem posar pra foto. Mas já tô fugindo do assunto desse vídeo, que o que eu queria contar pra vocês é isso. E pra quem tá nesse processo de que tá vindo ou tá pra vir pra cá, e que se sente assim perdido no ninho e tudo é estranho e é difícil, com o tempo as coisas vão se encaixando de uma maneira que você também vai ter mudado e nem vai ter percebido que mudou. Vai chegar num ponto que aí você vai cair a chave do quanto você mudou. E isso é parte do processo. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se inscreva se vocês ainda não se inscreveram nessa bodega desse canal, gente. Vamos que eu preciso crescer. E muito obrigado por me assistir. Acho que eu não falei para dar um joinha, né? Mas tudo bem, paciência.